Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do Conversas Inclusivas, um espaço aberto para as vozes diversas, histórias reais e reflexões que ampliam olhares, porque incluir é ouvir, acolher e transformar. Então vamos juntos nessa, porque o assunto hoje é de extrema importância a você que nos acompanha. Nós vamos falar hoje do direito da pessoa com TEA ao lazer e turismo. E nós temos uma convidada que hoje vai falar sobre tudo isso e nos deixar bem informados sobre os nossos direitos em relação a isso também, que a vida não é só trabalho, a vida não é só atendimentos, escola, a gente merece também o respeito ao lazer. Eu estou aqui com a advogada Edilaine Deon, e ela vai nos explicar sobre tudo isso, até porque, às vezes, a gente, quanto mães atípicas, a gente vive se perguntando, vale a pena mesmo sair de casa? Hoje em dia, os nossos direitos, eles são aí tirados, você se sente totalmente fora do ambiente, no local em que você vai com seu filho, e isso é muito constrangedor. Você pensa 1000 vezes antes de sair de casa para poder... E aí você fica ali, trancada dentro de casa. Edilaine, seja muito bem-vinda ao Conversas Inclusivas. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho de conhecimento e de uma vivência também. Também sou uma avó atípica. Muito bem. Primeiramente, eu quero agradecer você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente, trazendo essas informações, que é de suma importância essa troca, entre profissionais e famílias. E a gente sabe que, como mães atípicas, e famílias atípicas, o quanto o lazer ele pode ser um desafio. Muitas vezes nós deixamos de sair porque o ambiente não está preparado e também o estresse acaba sendo aí o maior do que o prazer, Você sai para fazer o lazer e muitas vezes o estresse, mesmo aí com as leis que garantem esse direito, por que ainda nós encontramos tanta resistência e despreparo por parte dos estabelecimentos? Você sabe que recentemente na palestra que eu ministrei no TEAMAR, falando sobre justamente isso, eles estão fazendo um ciclo de qualificação do turismo, E dentre esses ciclos veio para preparar o turismo justamente para recepcionar esse público, essas famílias atípicas. E algo que ficou muito claro, que é aquilo que você só vê realmente quando tem contato, que foge ali à legislação. Você perguntou, que é uma auto-pergunta, Que é quando a gente se questiona o porquê que ainda passamos por isso com tanta legislação. E o que eu pude observar é que sim, tem muitas leis. E nós avançamos muito, não de 2012 para cá, foram passos importantes. Mas existe a necessidade de levar essa qualificação de uma forma mais ampla. As dúvidas dos setores hoteleiro, de turismo, dos guias, elas são dúvidas válidas. As pessoas veem e colocam na internet, e se criam leis e se divulgam. Olha, se criou direitos. Olha, tem que ser feito dessa forma. Mas como que eu coloco isso na prática? Os estabelecimentos, é claro que a gente não está falando aqui de grandes hotéis, não estamos falando de grandes resorts e tal, estamos falando do dia a dia, daquele restaurante que é onde a gente quer ir no final de semana, é onde a gente precisa frequentar durante a semana. Muitas famílias são os locais mais acessíveis para grande parte da população. Esses locais que são de pequeno e médio porte, eles não têm a mesma assessoria para saber como colocar a lei em prática. Então, as dúvidas são detalhes mesmo. Quer dizer, o que seria esse suporte que eu preciso como estabelecimento prestar? Como que eu devo proceder com um autista, com uma família atípica? Quer dizer, o que eu posso dizer sim, o que eu posso dizer não, o que eu sou obrigado a fazer, como eu sou obrigado a fazer, como é que eu encaixo isso no meu orçamento? Então, muitas vezes, talvez seja a hora hoje, depois que a gente teve todo esse avanço legislativo, de olhar realmente para a prática, de levar a qualificação das pessoas para que elas entendam como colocar a legislação em prática no dia a dia. Então, eu vi realmente essa barreira, sabe? Dúvidas muito, muito básicas, medos de recepcionar pessoas e ter um problema maior do que não recepcionar.
Então, assim, você vê a insegurança do setor. O total desconhecimento, Desconhecimento, né? Exatamente. As mães, muitas vezes, tendo aí que explicar o que é TEA, né? Na fila do cinema ou no parque, como se isso fosse obrigação nossa de educar todo mundo naquele momento, né? E isso não deveria, né? É uma exigência legal de capacitação mínima, né? Para quem trabalha com atendimento ao público em locais de lazer. Sim, e uma das questões que se levanta, né, a da responsabilidade dos estabelecimentos, da responsabilidade das empresas que organizam os eventos, né, de que aquela empresa, aquele estabelecimento, ele venha proporcionar uma indicação através, né, dos símbolos que nós temos hoje, porque também nós sabemos que as pessoas passaram a conhecer esses símbolos, né, se divulga muito hoje, mas que nós não vemos que os restaurantes, por exemplo, eles não colocam os símbolos nas filas. Você vai num restaurante, isso foi uma coisa que eu coloquei, né, na palestra. Quer dizer, nem sempre a criança, que aí é onde é a nossa maior problemática, né? A criança autista, nem sempre ela vai... a criança com TEA, nem sempre ela vai aceitar ficar ali com colar, né? Exato. Nem sempre. A gente sabe a dificuldade que é de colocar algo mais do que 5 minutos numa criança atípica, né? Numa criança neurodivergente. Exato. Então, assim, por que não o estabelecimento colocar naquela mesa para que os outros consigam visualizar? Exato. Porque nós temos disso. E quando eu digo nós, é mesmo nós que temos contato, que temos mais conhecimento, que nos aprofundamos profissionalmente, né, ou por necessidade no assunto, mesmo nós temos essa questão de duvidar dos preconceitos. Isso é intrínseco do ser humano. Então, assim, são questões muito básicas, são detalhes, né? Então, você vai fazer uma viagem, por exemplo, o estabelecimento tinha que fazer um questionário, isso tem que ser perguntado, né? Então, assim, pergunta, olha, tem autistas, tem pessoas com deficiência, tem, né? Assim, questiona o público que você vai recepcionar. E questiona quais são as limitações ou as individualidades. Nós sabemos que tem muita seletividade alimentar, nós sabemos que tem muita sensibilidade a barulhos, a ruídos. Exatamente. E isso tem que ser por parte dos estabelecimentos, dos restaurantes. Como eu disse, custaria, por exemplo, isso você não se vê, não vê em lugar nenhum. Será que são as famílias que têm que levar de casa alguma coisa para colocar na mesa ali, indicando que aquela família, que aquelas crianças estão ali, que alguém ali é neurodivergente, é TEA, né, assim. Então, eu acho que são detalhes, sabe? Essa coisa de você pegar o que a lei idealizou e a sociedade começar a discutir como é que se coloca na prática. Isso é muito difícil, essa prática, ela vinha à tona, realmente acontecer a inclusão. Eu, como mãe, eu acho que está muito assim, passos lentos. Sim. Doutora, olha, eu como mãe já há 16 anos nessa caminhada da mãe de autista, já passei por inúmeras situações, inclusive uma daqui a gente foi convidada para um aniversário, o único do qual nós somos convidados. A amiga resolveu fazer numa determinada pizzaria, onde tem vários ambientes. Uhum. E a gente, ao chegar lá, era parabéns aqui, ali, acolá. E o local que a gente estava era bem movimentado, onde todo mundo passava. Ali era o centro. E aí, meu filho não quis ficar de forma alguma. E estava um som tão alto. E aí a minha amiga que teve o cuidado, por favor, baixa, eu tô com um autista aqui. Uhum. Baixaram o som, mas mesmo assim, depois daquilo ali, ele se desregulou, não quis mais ficar de forma alguma. Difícil. É muito difícil. As pessoas, eles não têm assim um pingo de preparo, uma gota de empatia. E aquela família que não tem, eles não estão preocupados se você tá com aquela dificuldade com teu filho. Pelo contrário, julgam. Assim, não só a criança sofre, né? Porque os pais sofrem. A gente vai colocar aqui, a família inteira sofre, mas vamos colocar assim o peso muito sobre a mãe, porque o olhar de julgamento e as palavras de julgamento, a mãe não educa, ela não controla o seu filho, muito, né? Então, assim, isso vai trazendo um peso, a gente percebe o peso que isso vem sobre as famílias e a vergonha que isso vem com as mães, né? Exato. Porque
Ninguém é preparado, você pode até ser preparado para cuidar do seu filho dentro da sua casa com as individualidades que essa pessoinha, né, esse ser humano tem. Exato. Mas você não é preparada e você nem tem um suporte emocional para estar preparada para lidar com o julgamento das pessoas, que são muito cruéis. É muito cruel, realmente, eu já passei por muitas situações, inclusive já ouvi o fato de que, não é porque é uma criança especial que você não vai dar limites, você tem que dar limites. Exatamente. E aí eu chego e pergunto para a pessoa, você sabe quais são os limites dele? Então, assim, a gente não deve julgar aquilo que a gente não conhece. Verdade. Porque só sabe ali aonde aperta o sapato quem está calçando. Só quem vive. Né? Só quem vive. Só aquela família, só aquela mãe é que vai conhecer, né, a criança para saber o que é uma birra, o que é uma crise. Exatamente. A criança, e para ela sair daquele momento de birra, a família ela tem que estar ali muito alinhada, né, para saber lidar com aquela situação. É muito difícil e tem as fases ali do 0 até os 6 anos que eu assim como o meu, eu julgo uma fase mais difícil. Eu já ultrapassei assim muitas etapas e venci muitas, graças a Deus, porque a gente tem que estar envolvido de corpo, alma, mente e coração para fazer funcionar. Porque a família passa a conhecer um aprendizado. Isso. Você também não conhece. Para toda a família é um choque quando inicia. Quando começam as suspeitas do diagnóstico, né? Porque são birras diferentes, Isso. são limites, são limitações, é tudo muito detalhista, é muita seletividade. Isso. Né? Os sentimentos são extremamente aflorados, né? As dores são maiores. Então, há um período de adaptação da própria família. Então, a partir do momento que os anos passam, que a família se adapta, que passa a conhecer, que a pessoa mesmo, a própria criança, começa a se autorregular, né, que é do ser humano, ele se autorregula, né? E eles vão aprender a fazer isso de uma forma ou outra, dentro das limitações dele, e também dependendo do suporte que aquelas pessoas têm. Porque a sua experiência, né, a minha experiência, são de famílias que têm a condição de buscar uma assessoria, as terapias, né, extremamente importantes. Quando nós olhamos para fora, nós estamos falando de pessoas que não têm acesso ao mínimo. Exatamente. Não têm acesso nem a serem orientadas em como proceder daquela forma, né? Como agir. Exatamente, é muito criança. difícil, principalmente aqui no nosso estado de Roraima. A gente tem poucos locais de atendimento. E esses que ofertam atendimento para as crianças com TEA, as outras também, as vagas são limitadas, está cheio, não tem vaga, tem filas de espera. Filas de espera e é economicamente inviável para a população em geral. É um suporte multidisciplinar. Exatamente. É algo muito necessário, grande, né? Então, vida. assim, é impossível para uma família custear. Essa é a grande verdade. É uma realidade. É uma realidade. É uma realidade triste mesmo. Uma coisa que hoje, com muita dificuldade, depois do 0 até os 16 anos, desde que eu descobri o meu, foi diagnosticado com 1 ano e meio de idade, né? Uhum. O que acontece? Eu fui uma mãe que me dediquei ali, passei 8 anos até só dedicada a ele. O que aconteceu? Depois de eu ter trabalhado tudo isso com os profissionais e eu dentro de casa também trabalhando, a gente sabe que só passa ali determinadas horas com o profissional, mas quando chega em casa você também tem que dar ensinamentos. Sim. E é ali minucioso. Você conhece que você está enfrentando isso agora, né, doutora? Então, o que acontece? Depois de eu ter tirado praticamente os medos. O meu filho, ele veio com isso muito arraigado nele, que é a hipersensibilidade auditiva. Depois de eu ter trabalhado vários processos, ter vencido muitos obstáculos, ter amenizado ali aquela situação, o que acontece hoje? Meu filho entra em crise por conta dessas motos Torbal, que o pessoal simplesmente compra de fábrica, ela bem silenciosa, tira o silenciador e sai rasgando o mundo aí E eu já reivindiquei tanto, já me juntei com grupos de mães, e o que se pode fazer se aquilo ali está em movimento? Você não pode ligar para um 156 sobre em questão em relação a barulho, né? E tem uma criança ali que totalmente se desregula por conta daquele barulho. O que faz nesse caso? Isso é tão difícil.
na verdade, a mesma discussão que a gente colocou no início, nós temos leis já muito boas, nós tivemos avanços legislativos, nós já tínhamos antes, na verdade. Se a gente for olhar para a questão da perturbação do sossego, não é algo que foi criado para pessoas com famílias com TEA, não foi para isso, não é isso é da sociedade, né? Deveria ser de educação, exato, na verdade. Exato. Agora, como colocar isso em prática? Diálogo com o poder público, né? Eu sempre digo que a gente tem que também levar a solução, que já é difícil você tentando levar a solução, né? Então, assim, a gente levanta um problema e nós levamos uma solução. Então, quer dizer, como que o poder público poderia fazer de uma forma mais assertiva esse tipo de notificação, esse tipo de punição, esse tipo de fiscalização, né? Se criaria um canal independente só para isso, né? Essas motos seriam fiscalizadas posterior, né, se anotassem a placa, porque muitas vezes a gente conhece aquela pessoa que passa na rua o tempo inteiro, é um vizinho, né, que não tem esse bom senso e sensibilidade, ou você consegue ver a placa, ou foi pego através de um sinal, né, de uma das câmeras. Quer dizer, tinha que se buscar. E aí é onde eu digo que o poder público tinha que... Nós teríamos que levantar bandeiras, né, nos organizarmos. Dar isso resultado, é uma ideia, né? Eu estou dando uma ideia. Isso é uma ideia. Não estou dizendo perfeita. Nada que está na lei, eu estou dando uma ideia. Porque eu acho que o que falta, e isso é a minha opinião profissional e pessoal, que nós tivemos um avanço legislativo, né? Se você me perguntar, Edilane, o que a gente precisa colocar mais na lei? Sinceramente, as leis já estão até repetitivas. Nós temos leis para regulamentar leis, né? Decretos para regulamentar leis. Está tudo lá. Nem deveria estar, né? Tinha que ser de educação. Não esteve na educação, né? Não conseguimos que a sociedade, por si, tratasse do tema. Fizemos leis. As leis já estão lá. Como é que a gente tem que fazer agora? Agora nós temos que buscar formas de aplicar essa lei, né? Então, e isso sim passa por questão muito básica, que são as pessoas terem ideias para os problemas que tem na sociedade, buscar as pessoas que são responsáveis, vamos dizer assim, por fazer essas alterações ou por buscar, e aí essas pessoas que são o poder público, né? Quando a gente olha para eles, todos são, independente do órgão ou não, eles são o poder público, essas pessoas estarem dispostas a recepcionar essas ideias, sentar e achar solução, colocar em prática. Exatamente. Isso a gente costuma falar, eu como mãe costumo falar o seguinte, que sempre que tem o dia do autista, né? É o 2 de abril. 2 de abril. Sempre fugiu todo agora, mundo, mas... fugiu. Todo mundo fala. Aí lá vem a mídia falando tudo. Aí é o mês, né? É o mês todo falando sobre isso, mas a realidade é outra. O dia a dia é outro. Totalmente diferente. Né? O dia a dia é bem sério, é bem pesado, principalmente quando as famílias não têm rede de apoio, não estão tendo o atendimento necessário para aquele jovem, para aquela criança. E isso tudo torna tudo mais difícil, tanto na vida da criança como na vida da família. A gente sabe que quando leva as crianças para um atendimento, que tem uma mudança considerável, a criança começa a melhorar, a família começa a ter mais leveza. E é isso. Olha, quando a gente fala de materializar a lei, né? Uma das leis, a lei, né? Quando você fala a lei, é mais importante, se é que isso existe, mas foi a lei que disse autismo é deficiência para todas as finalidades legais, né? Então, que foi uma lei de 2012, né? Que foi a Lei 12.764 de 2012, que ela foi batizada de Lei Berenice Piana, que, na verdade, ela é uma mãe de autista que enganjou, né, que passava por todas essas dificuldades que você está relatando, que ela fez um movimento, ela juntou outras mães, né? Quando eu digo mães, ali mais assim, famílias, e essas pessoas lutaram por esses direitos, pelo reconhecimento do autismo como deficiência para acesso a todas as garantias legais que já se havia conseguido para a pessoa portadora de deficiência, e conseguiu a aprovação dessa lei. Essa lei, na verdade, ela tratou sobre a política nacional, né? Todas as ações governamentais
que se buscariam para que pudesse haver a inclusão da pessoa, né, autista, da pessoa portadora de TEA. Então, foi um marco. Ela trouxe também a figura, olha só para você ver a importância, porque em regra, né, nós tivemos leis da Constituição, na verdade, de 88, que garante os direitos às pessoas portadoras de deficiência. Ao direito ao turismo, ao lazer, e coloca isso como ali garantias de direitos sociais e a dignidade da pessoa humana, a garantia da dignidade da pessoa humana, né? A não exclusão social dessas pessoas. E a partir daí nós tivemos algumas leis, até várias leis. Nós tivemos em 89, nós tivemos o primeiro decreto ali que começou a regulamentar. E, por consequente, nós tivemos várias leis, né, com ênfase ali na prioridade, né, na lei da prioridade, a gratuidade dos transportes, ali pelo ano de 2000, mas que se dizia assim, aí o questionamento tudo bem, mas é para pessoa portadora de deficiência. Ele não é. Essa criança é autista. Então, o que era o autismo para a lei? Aonde ele se encaixava? Ficava solto. Né? Se deu espaço porque a sociedade não entendia que o autismo, para fins legais, para acesso a tudo, era uma pessoa portadora de deficiência. Então, nós tínhamos direitos e esses direitos não podiam ser acessados. Então, a importância dessa lei em 2012, e olha, 2012 foi bem aqui atrás, recente, muito recente, né? Recente. Então, a importância dessa lei em 2012 foi isso, foi que ela colocou, né, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, que as pessoas com transtorno do aspecto autista é considerada de pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Quando eu digo isso, então eu remeti o direito, né? Eu criei, né, o direito das pessoas com aspecto autista, eu remeti lá para a Constituição de 88. Então, a importância dessa lei foi porque ela deu acesso a todas as legislações que já haviam sido produzidas antes e as que foram produzidas a partir daí. Então, a gente teve esse marco aí e foi a partir disso, de uma mãe que entendeu que ela precisava resolver um problema que era o acesso do filho aos direitos e enganjou isso, levou soluções, buscou soluções. Exatamente. A gente sabe que cada um, né, tem sua peculiaridade, são graus diferentes. E são muitas as limitações. Principalmente quando se vê ali no nível, não digo tanto o nível suporte 1, mas o 2 e 3, né? Que o 3 já é o caso severo. Sim. É onde a família, se ela não tiver suporte, aquela pessoa que está ali à frente, ela não tem vida. Não tem, não. Ela não tem vida. A gente sabe que é muito difícil. O meu é nível suporte 2 e me deu uma fase bem difícil, eu tive que parar. Né? Hoje, graças a Deus, deu para recomeçar, deu para fazer outras coisas, está dando para caminhar, mas foi uma fase muito difícil e foi uma fase também que eu não tive apoio. E se não fosse assim os profissionais que estavam ali do meu lado, não sei como eu teria conseguido. 16 anos, né? 16 anos. Agora, isso, imagina não, porque você imagina bem, né? Assim, você passou por isso 16 anos atrás. Isso. 16 anos. Se hoje as pessoas não têm ainda esse conhecimento, se elas não sabem como agir, se elas não sabem como ter empatia pelo outro, se elas não sabem como ajudar, se os estabelecimentos não sabem no que podem melhorar ou viabilizar, imagina 16 anos atrás. Muito mais difícil ainda. Quando muito mais as pessoas nem conseguiam ainda falar efetivamente sobre isso. Exato, era muito difícil mesmo. Eu tive que fazer muitas pesquisas, eu estudei a metodologia ABA em casa, né, para poder dar ali aquele suporte em casa, porque até então eu ainda não tinha conseguido atendimento. Até consegui, mas eu não desisti. Eu fiquei ali foram 16 anos de atendimento acirrado, no público mesmo. Passou aquela fase do município, Sim. do município foi para o estado, porque assim, na época realmente eu estava sem trabalhar, não tinha condições financeiras de estar pagando um atendimento particular. Então a gente dependia mesmo desses atendimentos públicos. Então, o pouco que eu consegui fez sim uma diferença, né? Foi assim de uma grande melhoria. Não é, nossa, como é um local desenvolvido, mas assim, ajuda. Sim, e muito. Faz muita diferença mesmo. Eu tenho Agora contato. Imagina quem não tem. Eu tenho muito contato
com crianças autistas, até pela questão do escritório mesmo. Como eu atuo muito na área previdenciária, então muitas famílias buscam por conta do benefício assistencial ao portador de deficiência, né? Então, acaba que eu tenho um contato rotineiro, diário, com várias pessoas, com várias crianças, com diversos níveis, né, de suporte. E você, a partir do convívio, né, você passa, na verdade, a entender um pouco melhor, né, vivenciando. Exatamente. Porque a gente, assim, se esforça tanto, né, para manter a rotina das terapias, da escola, dos estímulos. E quando chega o momento do descanso, do lazer, parece assim que o mundo não foi pensado para os nossos filhos. E isso é muito triste, né? Verdade. O que a legislação prevê, de fato, em relação às adaptações sensoriais e também a sensibilidade para o público autista? Bom, a legislação, como eu disse, ela veio se adaptando, né? Então, nós temos uma legislação que trata sobre a pessoa portadora de deficiência, que trata que ela tem que ter acesso ao lazer, né? A garantir a infância, ela tem que ter acesso ao turismo garantido, então ela tem que ter garantido os seus direitos sociais, para garantir a sua própria dignidade como ser humano, né? O exercício desse direito também tem que ser garantido. Não basta só eu garantir o direito, mas eu tenho que viabilizar que esse direito seja garantido, que ele possa ser exercido. E aí é onde começa essas questões. Até que ponto que tem que ser adaptado, né? Afinal de contas, na prática, o que é que eu posso exigir dos estabelecimentos, o que é que eu não devo exigir? No fim das contas, né, quando nós tivemos uma legislação, e aí nós tivemos 2012, que garantiu que o direito, né, o autista, ele é pessoa deficiente, então trouxe esse acesso à legislação anteriormente criada. Então, posso dizer o seguinte, que tudo que for razoável, tá, e proporcional pode ser exigido. A lei, claro, nunca vai conseguir prever todas as possibilidades. Mas, né, todas as legislações, inclusive quando a gente fala na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né, que ela é de 2007, mas que foi incorporada no nosso ordenamento jurídico em 2009, ela trouxe isso. Essa convenção, ela trouxe o norte para os países, como que eles deveriam seguir com as suas legislações. E esse próprio norte, ele diz que todas as medidas a serem implementadas, elas têm que ter esse caráter de proporcionalidade e razoabilidade, né? Então, o que, por exemplo, é razoável que eu exija que um restaurante que não serve sopa, entende? Não tem no cardápio. Mas eu quero ir naquele restaurante. É razoável esperado que eu exija que aquele restaurante passe a produzir sopa porque o meu filho, que é autista, tem seletividade alimentar e ele só come sopa? Não é razoável, entende? Agora, por exemplo, se o meu filho tem seletividade alimentar e eu vou num restaurante e o meu filho só come arroz branco, a minha neta tem época que eu não sei como é que vive, né? Só come arroz. Não pode ter nada, absolutamente nada. Né? E eles enxergam coisa que a gente nem enxerga, né? Exatamente, conheço perfeitamente. Então, assim, é razoável que você peça um arroz branco? É razoável que você peça que um prato venha antes? Entende? Tudo isso é razoável. Isso. Entende? A questão do não demorar, porque eles também não têm uma paciência muito grande. Porque nós temos uma lei que garante prioridade. Exato. E a nossa legislação, ela garante prioridade de uma forma ampla. Entende? Você tem prioridade no atendimento, você tem prioridade no check-in, você tem prioridade no check-out, você tem prioridade na fila. Isso tudo, o que falta para as pessoas, e aí a gente fala na parte da questão da empatia, é justamente entender o espírito daquela legislação. Por que aquela legislação foi feita? Se você entender isso, você não precisa nem ler a lei. Se você entender que aquilo é feito justamente por quê? Porque pessoas com criança, idosos, pessoa portadora de deficiência, pessoas com criança com autismo, essas pessoas, elas têm uma dificuldade maior de espera, né? Você Exato. não precisa que hajam sanções, mas sanções existem. Isso a gente está falando muito aqui da parte dos acessos, né? Por exemplo, e aí a gente tem um marco também na legislação
que são das novas construções, vamos dizer assim, né? Que é a questão de acesso. Vamos dizer, vai ser construído um hotel hoje. Esse hotel, para que os órgãos dê as autorizações, os alvarás, enfim, autorize as construções, ele já tem que estar adaptado, né? Então, assim, o que seriam essas adaptações? Eu preciso que tenha pelo menos um quarto, né? Que ele seja mais isolado acusticamente, né? Eu preciso de um estúdio com isolamento acústico? Não, mas o estabelecimento precisa pensar que se eu tenho, por exemplo, um parque de diversão, um local que é muito barulhento, se eu tenho próximo de um restaurante onde pode ter aniversários e tudo, é claro que eu preciso que algum quarto, algum local com mais tranquilidade, com mais afastado desses barulhos, seja disponibilizado. Um quarto com isolamento, né? Exatamente. Uma coisa que eu pude perceber também neles, de vários, assim, diferentes, eles têm medos diferentes em situações, né? Uhum. O medo do elevador. Sim. Medo de subir escada, medo da escada rolante. Agora, e uma coisa muito importante que a legislação prevê com relação a esse exemplo que nós demos, que é com relação a esse quarto, que esse apartamento ele tem que existir dentro dos hotéis, mas ele tem que ser adaptado, né, para as pessoas portadoras de deficiência, então com relação ao ruído, com relação à acessibilidade de banheiro, de elevador, de escadas, enfim. Mas ele não deve ser isolado do próprio estabelecimento. Você não pode pegar alguém e isolar ela. Exato. Não pode tirar do meio do convívio social. Exatamente. Porque isso daí não seria inclusão. Com certeza. Outra coisa, você tem que colocar pessoas, né, cuidadores, você tem que colocar suportes, e nada disso pode ter taxas adicionais. Porque, olha para você ver como a legislação ela foi a fundo nessa discussão. Talvez por conta disso, porque pessoas que viviam aquilo estavam discutindo a legislação. Não eram feitas pelos outros, né? Mas houve essa participação social. Porque se eu coloco, olha, você tem que fornecer um acompanhante, você tem que fornecer um suporte individualizado, você tem que fazer isso, as pessoas começariam a cobrar o quê? Taxas adicionais. Porque o ser humano vai ser assim, olha, eu sou obrigado? Ok, mas eu também cobro por isso, porque eu tenho custos e isso não pode. Não pode, nem as escolas. As escolas não podem cobrar taxas adicionais pelo suporte que tem que dar ou pelas adaptações curriculares que tem que fazer para atender os alunos com aspecto autista. Há alguns anos, hoje a gente, graças a Deus, eu pelo menos não ouvi mais esse tipo de coisa. Pessoas querendo cobrar mais. Por quê? Porque dá mais trabalho. Eu disse, isso não é justo. Se dá mais trabalho, você vai dar mais despesa ainda pra gente. Não é justo. Sim, na verdade, isso exclui. Isso exclui. Né? Como é que a gente se sente? Foi que nem uma situação, só te relatando isso aqui, uma situação em que eu pensei, né? Logo que veio o diagnóstico, eu disse, eu vou colocar numa escola particular, achando que eu estava fazendo grande coisa. Pelo tratamento, por ser uma escola particular. Foi aí que eu errei totalmente. Foi o público em que eu sofri mais preconceito com o meu filho, tanto dos profissionais como dos pais de aluno. E por aquele pai não saber educar o seu filho a conviver com a diferença, foi aí que tinha uma pequenininha. Quando meu filho passava por ela entortava o nariz. Eu disse, olha a educação que os pais dão. Isso aí eu julgo. Porque é uma criança típica, né? E por que ela está tendo aquele tipo de comportamento em relação a uma criança especial? Não nasce com preconceito. Não nasce Muitas com vezes preconceito, está o ele quê? vê da família. Muitas vezes ele está repetindo as ações de um adulto, né? Exatamente. É o que mais acontece. E, inclusive, chegou uma mãe e perguntou para mim, isso há quantos anos atrás? Há 13 anos atrás.
a mãe chegou para mim e disse assim, você não acha que seu filho está atrapalhando a sala de aula? Eu disse, você veio me perguntar isso na minha frente, na maior cara dura. Porque eu acho isso um absurdo. O tanto que eu estou pagando aqui, o tanto que você paga é o tanto que eu pago. O meu filho tem tanto direito de estar aqui como o seu tem. E ele tem uma professora acompanhante justamente para não atrapalhar a sala, porque ele tem um comportamento mais, digamos... E ele precisa realmente ali daquele suporte direto. E para isso ele tem uma professora cuidadora. E esse acompanhamento especializado, que a gente chama, né, de cuidadora, ele também foi implementado legalmente com a lei Berenice Piana, 2012. Você vê o tanto, a extensão dessa lei. Quanto isso mudou. Até essa mãe, ela disse assim... E eu falei pra ela, né? Nossa, ela ficou super desconfiada, porque às vezes você tá ali, você cria aquele espírito de leoa pra defender teu filho. Sim. E aí eu falei, se você estivesse no meu lugar e eu estivesse te fazendo essa pergunta que você tá fazendo pra mim, você ia gostar? Né? Você tá tendo preconceito comigo e com o meu filho. Né? Isso não te faz melhor do que eu, nem o seu filho melhor do que o meu. E provavelmente você levou para essa pessoa uma reflexão que talvez ela nem tivesse feito. Exato. E aí ela nunca mais olhou na minha cara. Eu, muito obrigada. Onde não cabe o meu filho, não cabe o meu filho, não me cabe também. Ela, você sabia, só que antes disso, de eu baixar a crista dela, ela disse, você sabia que tem um grupo de mães que vai se juntar para falar com você? Eu disse, é mesmo? Por quê? Foi absurdo, né? Nossa. Eu levei a situação para a escola, fiquei muito chateada, fim do que eu acabei tirando. Eu tirei e eu acho assim que acharam foi bom. Sim. Na época ele estava dando trabalho, ele tinha hiperativismo, hoje controlado com a medicação, super tranquilo, um amor de rapazinho já. E assim, foi essas e tantas outras situações, né? E aqui eu relato com você e também quero tirar uma dúvida, doutora, em nome de todas as mães também que já passaram por isso. Eu já vivi situações em que meu filho teve aí uma crise, né? E nós fomos vistos como um problema no ambiente. E aí isso mexe muito com a nossa autoestima enquanto família, né? Existe aí alguma proteção legal contra esse tipo de discriminação silenciosa ou mesmo explícita? Tem sim, tá? Hoje nós temos a criminalização. Há muito tempo se tem, né? Mas hoje nós temos de uma forma mais clara na legislação. É crime discriminar. É crime impedir que a criança com autismo permaneça no ambiente ou tenha acesso a determinados ambientes de um estabelecimento. É passível de multa e também a responsabilização criminal pelos fatos. Por exemplo, negar matrícula a uma criança autista gera multa e também, depender do caso, também gera criminalização, né? A responsabilização criminal dos dirigentes, né? Dos diretores, das pessoas que estão ali negando acesso. Tá? Assim como também cobrar valores extras, entende? Os estabelecimentos cobrarem valores extras. Essa discriminação velada é te deixar desconfortável o suficiente para que você mesmo perceba que não é bem-vindo e se retire. Exatamente. Nossa, acontece demais. Também. No início desse ano aconteceu. Em questões dos meus trabalhos, eu quis mudar de escola para ficar mais próximo. Se caso acontecesse alguma coisa, eu estava bem perto lá para dar suporte. E aonde eu chegava, eu cheguei aí em 3 escolas. E aquele não, discretamente, não tem vaga, por que não isso? Não, desculpas por cima de desculpas para que eu não o levasse para lá. Eu disse, pois é aqui mesmo que eu não quero. E eu só me retirei, graças a Deus, aonde ele estava, não precisei tirar, que é o lugar onde a gente encontrou mais acolhimento. E aí, para você ver a diferença de profissionais para profissionais, Sim. Essa que faz a diferença na nossa vida, fez com que nós permanecêssemos na mesma escola. Ela adaptou tudo, horários, atividades, e eu acho assim que essa professora devia ter assim milhões dela para dar suporte a tantas crianças que precisam e que crianças
com autismo se deparem com... E as famílias também. Ela não é só um suporte para os nossos filhos, mas para as famílias também. Essa pessoa, ela é excepcional. Eu falo sempre nela aqui, a professora Cássia. Ela é da sala multifuncional. Ela é incrível. E ela não tem ninguém especial na família. Ela realmente ama o que faz. Ela realmente abraça a causa. E ela diz que não saiu da escola por causa dos 3 autistas dela. Olha, isso é incrível. É verdade. São anjos. Eu entendo, né? E assim como você tem essa reação, as outras pessoas também têm essa tendência de ter. Porque é aquilo, aonde não cabe meu filho, não me cabe, né? Eu não vou deixar o meu filho para bater o pé aqui e forçar no ambiente, eu prefiro tirar. Se meu filho não é bem-vindo, se tá certo, porque, né? Antes a proteção das nossas crianças, né? Ninguém vai deixar num ambiente que vai causar mal emocional, porque a gente sabe que é um abalo grande para eles, uma dor emocional, uma dor física. Mas denúncias têm que ser feitas. Por quê? Porque enquanto essas questões não forem expostas, nomes expostos, estabelecimentos expostos, infelizmente é assim. Penso da mesma forma. Enquanto doutora, não houver punição, vai seguir a lei quem quer. Quem tem um coração bom, quem é esses anjos que aparecem. Mas nós também temos que fazer as pessoas que não são anjos, né, seguirem a legislação. Exato. A lei tem que ser aplicada. Então, tire, sim, porque você não vai deixar o seu filho num ambiente desse, né? Mas também denuncie. Leve ao conhecimento, às ouvidorias, leve ao conhecimento dos órgãos que regulamenta. Dependendo da situação, leve ao conhecimento da polícia, entende? Denuncie. Hoje até as redes sociais, na verdade, são uma arma muitas vezes favorável, né? Porque aonde muitas vezes você não é ouvido, a internet te escuta, né? Então, a internet sim, é uma voz livre aí. É uma voz livre, né? Um acesso fácil. Traz muita coisa ruim, né? E como tudo, mas também é um local onde você pode ter voz quando ninguém quer te escutar. Exato. Que nós temos isso no poder público. Muitas vezes as pessoas que deveriam ser os ouvintes dessas reclamações, elas também não querem escutar, né? Esses canais não são tão acessíveis. Eles existem, mas não tem ninguém ouvindo realmente o que as famílias estão falando. Às vezes as pessoas não querem se expor, mas às vezes a situação é tão absurda que você vai mesmo ali e coloca a cara à frente. Porque se não frear esse tipo de situação, isso vai se perpetuando. A partir do momento que você não denuncia, você está tirando um pedacinho do mundo onde seu filho pode estar. Exato. Pode ter certeza nisso, entende? Se você aceita que aceita sim. Quando eu digo que eu não faço, eu não contribuo para obrigar que a lei seja cumprida, eu estou aceitando que aquele estabelecimento não cumpra a lei. Eu estou aceitando que aquele é um ambiente onde o meu filho nunca vai estar, nunca vai ser aceito. Então, a partir do momento que tem muitos estabelecimentos assim, muitos locais assim, eu estou criando parte de uma sociedade, de um mundo onde eu aceito que o meu filho nunca vai ser aceito, que ele não vai estar lá. Entende? Então, de certa forma, eu também estou me omitindo, entende? Na busca por essa inclusão. Exato, perfeito. E muitos pais também, eles sabem que o acompanhante, ele tem direitos também, né? Como meia entrada, sim, né? Ou até gratuito em certos casos, né, doutora? Em alguns casos, sim. Isso é algo que deveria estar mais claro na comunicação dos espaços culturais e turísticos. E o que a lei fala sobre isso? Você sabe que eu acho que isso é uma das coisas que está mais clara de tudo o que a gente tem de dificuldade. Essa é uma vantagem, vamos dizer assim, né? Aonde eu não vejo tanta dificuldade de acesso. Às vezes a gente vê de compreensão por parte da sociedade. Sim. Você tem critérios. Por exemplo, eu tenho, sim, meu passe livre. Né? Eu tenho passe livre em transportes municipais, interestaduais, né? Intermunicipais. Por exemplo, todo ônibus tem que reservar 2 assentos. Esse é o detalhe. São 2 assentos apenas. Entende? Então, você também tem que se adaptar. Eu tenho direito à gratuidade? Tenho.
desde que eu comprove, né, através de laudo, da carteirinha que nós temos hoje, que eu comprove também por suficiência, né, tem outros critérios também, mas eu também tenho que entender, e eu tenho que me adaptar ali, que eu tenho que ir com antecedência, entende? Ou seja, preencher os 2 espaços, mas todo ônibus tem que ter os 2 espaços. Eu posso ter também descontos, né, nas demais poltronas. Posso. A questão da passagem de avião. Por exemplo, o autista, ele vai pagar a passagem cheia, mas o acompanhante dele vai ter, no mínimo, 80% de desconto. Por quê? Porque, na verdade, lembra que eu crio uma lei, um direito, e eu também tenho que criar a forma desse direito ser acessado. Um autista vai viajar sozinho? Né? Muitas vezes improvável. Dependendo, né? Quando a gente está falando de limitação, improvável. Então, se eu não viabilizo que ele tenha um acompanhante, na verdade, eu estou pulindo o próprio direito dele. Né? Então, assim, os shows, os eventos, né? Então, todas essas situações, sim, eu tenho descontos, eu tenho meias entradas, eu tenho muitas vezes gratuidades, tá? Então, para que eu não venha a impedir, né, que essas famílias, por exemplo, eu tenho uma criança que ela não é, né, atípica. Eu consigo colocar num brinquedo ela sozinha. Eu tenho uma criança que é atípica, eu tenho que ir no brinquedo junto com a criança. Então, são 2 entradas. Então, assim, e isso para a maioria das famílias vai pesar. Então, a lei veio e ela teve esse entendimento, né? Que todas as vezes que for uma criança em regra atípica, ela vai precisar, sim, que a família esteja dando suporte, que acompanhe, que participe, que é uma autonomia, né, que as outras crianças passam a ter, que o autista não tem. Mas é garantido por lei, tá? É garantido por lei. Não é uma benesse que as companhias aéreas fazem, essa questão do desconto. Quando é no mínimo 80%, no mínimo. Então, é daí para mais. A lei garantiu 80% como mínimo e deixou para que o mercado tente, né, numa competição ali, tentar. Ainda não vi quem dê a mais, mas sim, menos do que 80% de desconto não pode ter. Tá certo? Muito bom. E outro ponto aí que sempre me incomodou, também como outras famílias que já passaram pela mesma situação, é o critério de deficiência mental, né? Usado como justificativa para excluir a criança de algumas atividades. Eu já passei por isso, né? Em parquinhos, em brinquedos, até que ponto isso é legal, doutora? Ou nós estamos diante de uma prática discriminatória disfarçada? Não tem ponto de legalidade nisso não, tá? Nós estamos sim diante de uma prática discriminatória, no meu ver, e não está disfarçada. Ela está muito escancarada. Está muito explícita, né? Explícita. Você não pode impedir que uma criança tenha acesso a um parque, a um brinquedo, entendeu? Nós temos a questão das idades, né? De peso, nós temos questões porque a segurança da própria criança. Mas você não pode impedir, pelo fato da criança ser autista, que ela acesse os brinquedos, que ela fique naquele ambiente. Você não pode justificar, por exemplo, que ela pode agredir uma outra criança. Você não pode justificar que ela pode ser agredida, que ela pode ter uma crise, entende? Aí a gente está diante, de fato, de um crime, de uma ilegalidade. Eu já passei por 3 situações que me marcaram. Uma foi em um dos últimos aniversários que eu fui convidada. Ele tinha 1 aninho e meio, já tinha sido diagnosticado com autismo. E o menino percebeu que ele era diferente e começou a dar ajoelhada na cara dele. E eu vi aquilo ali, eu fiquei totalmente... cheguei correndo, eu disse, você sabia que ele é especial? Por que você está tacando o joelho na cara dele? Você quer que eu fale para sua família? Tá bem ali, conheço os seus familiares, vou falar que você está fazendo isso. Aí ele ficou assim olhando, ficou assim. A gente sabe que quanto menor, você não pode abordar um menor que não responde por ele. Sim. Né? Mas aí a questão que eu me vi tão desesperada como no mãe, momento, estava atacando meu filho. Eu passei por uma situação assim.
num restaurante. Inclusive, né? Tinha aquele parquinho, né? Playground e tal. Você sabe que quando a gente tem criança em casa, você se limita aos ambientes onde tem parquinho, né? Exato, exatamente. Senão você não consegue comer. Isso. E eu não sou diferente, né? Então, eu tava num local que tinha ali um parquinho e embaixo, assim, né? Aquela partezinha dos escorregadores, as minhas 2 netinhas estavam brincando. E elas são quase da mesma idade, né? 3 e 4 aninhos as duas. E brincando aí, caía, se abraçava e tal. E brincava com as bolinhas. E veio um menininho pouco maior do que elas. Eu vou botar assim que ele tinha uns 5 aninhos. Ele não era grande. E ele foi bem pertinho assim e ele chutava, olhava em volta assim, ele chutava ela, olhava em volta, entendeu? Assim, aí eu fui com ele e disse que não era pra ele fazer. Aí depois ela tava num outro localzinho assim, ele veio, se pendurou e se preparou pra dar um chute nela. E aí ele me viu olhando pra ele. Mas assim, você sabe o que... E ele parou. Mas você sabe o que me passou pela cabeça? Assim, é uma criança. O porquê que aquele menino acha que é normal, correto, aceitável ele chutar uma menininha? Isso me passou pela cabeça. Entende? Então, realmente, assim, você me relatando também me passou pela cabeça. Por que ele acha, aquela criança que não, né, em regra, a criança não nasce com essas questões. A criança nasce muito livre de preconceito, A criança, ela nasce pura. Ela vai muito daquilo que ela vê em casa. E eu me questionei, exatamente, né? É impossível não se questionar. Como que aquela criança acha isso normal? Será que aquela criança visualiza uma violência velada dentro de casa, né? Ele visualiza um homem batendo, dando aqueles chutes numa mulher, ou aquilo que ele está reproduzindo, a criança reproduz, né? Em regra, ela reproduz. E eu me fiz esse questionamento, sabe? Então, quando você vê uma criança agredindo a outra ali, você tem que questionar também o que aquela criança está vivenciando. Exatamente. Outra situação também que eu me deparei, que me deixou assim totalmente frustrada, foi uma das últimas vezes que eu fui. E você não imagina uma mãe que tá ali se dedicando ao seu filho, separada por um policial. Você foi abordada por um policial por conta do teu filho. O meu filho não entende, na época ele tinha o quê? 3 anos? Mais ou menos 3 anos. Eu disse, vamos sair. Era um desafio falar, vamos sair. Sim. E ainda mais arrastar o pai para vir junto, me ajudando a cuidar, que eu tava com o bebê pequeno, de carrinho. E ele que já andava, tinha uns 3 aninhos, 3 para 4 anos. E aí ele não sabia, não entendia muito. A gente estava nesse processo de adaptação, né, ao mundo. E eu estava começando a trabalhar a metodologia ABA, do desconhecido. Só que nesse dia eu me desafiei, né? A gente foi para o Arraial, no Parque Anauá. Nossa. E foi a primeira e última vez que eu fiz isso com ele, porque realmente ele não gosta de muito movimento. Eu fui, na verdade, experimentar. Nossa, eu sofri horrores, tanto eu quanto o pai. O que aconteceu nesse dia? Nossa, isso foi uma história, a gente tem que compartilhar, porque tantas outras passaram por isso. E você vê que não é só você que está nessa. O meu filho, no período mais difícil, a gente foi... E aí vamos dar a volta. Até então estava tudo tranquilo, até chegar na parte de brinquedos. Escorrega, inflável, pula-pula. É a questão, ele ainda não entende a questão das regras, que tem que entrar pequeno, só criança pequena, o lugar só dos grandes, e tem o tempo para entrar e tem o tempo para sair. Paciência é tudo que eles não têm. Ele não tem essa compreensão ainda, alguns, né? E vai chegar a fase que ele vai ter, mas tem a fase que não tem de jeito nenhum, você ainda tá ali em processo com eles, né? Tanto a família quanto a criança. E o que acontece? Tava eu... Simplesmente ele viu aquele pula-pula, ele queria ir de qualquer maneira. Ele não entendia que tinha uma criança menor lá, que ele não podia ir, que aquele ia se chocar. Ele não entendia que tinha hora para entrar, tinha hora para sair. Eu ia conversar com o rapaz. Olha, você pode reservar esse só para ele e tal, eu pago, nem que seja diferenciado. Olha aí, eu já me excluindo do meu direito, né? Só que aí ele entrou em crise antes disso. Antes de eu chegar a pessoa e comentar. Se jogou no chão, gritou. Sim. E o que aconteceu? Foi uma crise tão exacerbada que o policial veio, como quem diz assim, esses pais estão agredindo essa criança. Estão maltratando essa criança. Ele simplesmente chegou, o que está acontecendo aqui? E ele veio me abordando de forma como se eu fosse uma mãe agressora.
né? Ou responsável por aquilo ali. Por que aquilo. essa mulher fez de tão grave? Porque ele realmente estava, assim, desespero. Gritando e se jogando no chão. A crise, a senhora crise de Sim. chamar a atenção de todos que estavam em volta. Então, um monte de gente parou para olhar. Foi ali o chama, todo mundo voltou os olhares ali para aquele momento. Eu digo, Senhor, eu não estou passando por isso. Mas, enfim, a gente como mãe tem que respirar e ser forte e contornar a situação, como sempre. Tirar força de onde não tem, tirar paciência de onde não tem e contornar a situação, porque é o amor da tua vida. Se não for você, é quem? Você tira forças e vai. E aí lá vem um grupo de amigos. Aí esses amigos que sabiam que ele era autista, nossa, o que está acontecendo? Você precisa de ajuda? Eu disse, não, ele só está em crise. E eu falei pro policial, ele é autista. Ele não sabe, aí lá vai você ter que explicar aquilo tudo. Ele não sabe o tempo de entrar, o tempo de sair. No que eu ia conversar com a pessoa do brinquedo, ele já entrou em crise. Isso. E agora eu tenho que esperar ele acalmar aqui no chão para poder pegar ele. Só que a crise demorou, porque era muito barulho, era muita gente Ele não tinha em volta. como se autorregular. Não tinha como se autorregular. Aí eu, como sempre, o estalo mais rápido, eu peguei o carrinho do bebê, falei pro pai, coloca no braço e vai pro estacionamento, vai direto pro carro, corre. E aí, naquela muvuca, naquele monte de gente, nossa, nesse dia assim, gente, o que foi aquilo ali? Depois que a gente descansou, que tava todo mundo de perna doída de andar, ele se perdeu no estacionamento, ele ficou tão atazanado com o choro dele no ouvido ali. E eu me perdi dele, dei uma volta, voltei no estacionamento. Quando eu encontrei ele zanzando pra cima e pra baixo com o menino no colo, totalmente desorientado. Foi que eu dei o direcionamento, tá ali o carro, vamos pra lá, corre, vamos. E foi assim, não foi nada agradável, não foi nada bom, foi assim uma noite de puro sofrimento. Você sofre por você, Exato. né? Pelos Por olhares, por tudo, Isso. mas a gente sofre muito por eles. Muito. Pela exposição, muito. Principalmente. Pela exposição que eles têm, pela forma como as pessoas olham, quer dizer... O julgamento, né? né? Sem nem conhecer o que está acontecendo Exatamente. ali, aqueles olhares, o que você está fazendo, o menino está gritando como se fosse coisa do outro mundo. Verdade. E você ter que explicar para todo mundo, ele é uma criança autista que está desregulado. Se machucam, se batem, é muito difícil. De fato, é muito... Graças a Deus essa fase passou. É muito difícil para a gente visualizar aquilo. Muito, muito mesmo. Outra vez foi em parquinho também. Passou correndo totalmente, a gente pode dizer que sem noção. Bateu em outra criança menor, a criança caiu, a mãe ficou, foi lá, né? E eu tive que ir lá explicar para ela. E mesmo assim, ela não entendeu. Você tem que educar seu filho. Eu disse, olha, o parquinho é público, é para todo mundo, meu filho é autista, ele vai brincar aqui. Sim, tome conta do seu filho também, mãezinha. E assim a gente vai, né, criando forças no dia a dia para lidar com tudo isso. É tão difícil. Eu acho que vai ser a longo prazo, né? Já está acontecendo hoje, a partir do momento que nós conseguimos, que a gente teve essas garantias legais para que as crianças autistas, as crianças portadoras de deficiência como um todo, elas tenham acesso à escola, que essas vagas não possam ser negadas, que elas não devam ser colocadas em turmas especiais, que não tem mais aquelas salas especiais, sabe? Que a gente não tem mais essa segregação social lá no começo, esse convívio das crianças típicas e atípicas ao longo dos anos, ao longo dessa jornada, vai permitir que essa sociedade que está se formando, ela se forme com mais conhecimento. Né? Quer dizer, a nossa próxima geração, que são essas crianças que já estão tendo contato com as crianças autistas, né, na escola, no dia a dia e na evolução. Nós vamos ter adolescentes posteriormente que já vão se conhecer ali desde a infância, né? Porque vieram da mesma escola. Nós vamos ter um avanço quanto às pessoas, a sociedade conhecer de fato o que é o autismo. Exatamente. Que é o que nós não temos hoje. Nós não temos adultos que conhecem.
Exato. Mas eu espero que com esses avanços, com tudo isso, nós tenhamos crianças que vão ser futuramente adultos que vão, sim, eles vão conhecer. Porque convivem, porque entendem, porque já aprenderam que o coleguinha tem que se autorregular, porque ele aprendeu que tem que dar espaço pro coleguinha, porque ele aprendeu o que é uma crise, porque ele aprendeu que aquela criança gosta do silêncio, ou porque, sabe assim? Então, nós vamos ter olhares menos julgadores. Exato. Uma fase, assim, muito difícil em que eu vivi, né? Foi essa entrada da adolescência, né? Para o nível médio. Muito difícil. Embora a escola trabalhe, fale as limitações daquela criança da sala. Na sala do meu tem 3 autistas. E cada um com nível diferente. Tem o nível suporte 1, o 2 e o 3. Tudo da mesma idade, uns enormes, de uns homens bonitos. Mas assim, o que eu pude perceber em acompanhar ele, que sempre eu vou na sala de aula quando posso, né? Eu procuro participar ao máximo, sempre que o tempo dá. Eu percebi, sim, muita zoação em referente aos colegas de sala, né? Eles estão ali todos instruídos, mas assim, jovem é uma coisa difícil de lidar, principalmente nessa fase da adolescência. Adolescente. Mas é difícil. Mas eu, como mãe, eu não deixo a desejar também, eu marco em cima e faço por onde ali em volta as coisas funcionem na marra, porque eu não aceito mais esse tipo de coisa. Eu não baixo mais a cabeça, porque há um tempo atrás eu baixei muito a cabeça. E eu sempre falo aqui na nossa mesa de conversa para as mães que estão nos ouvindo, se você não passa por essa situação, mas conhece uma família que passa, já compartilha essa informação, porque toda troca de informação, ela é bem-vinda. É válida. Né? É válida demais. Isso vai ajudar você a ver como é que é mais ou menos no futuro e se preparar para isso. Grupos de WhatsApp que são formados por mães atípicas, por famílias atípicas, elas são extremamente importantes para trocas de informação e trocas de experiência. Exato. Você não é só você que passou por isso. Todo mundo tem histórias para contar dessa forma. Doutora, eu participei de alguns grupos de Facebook e de WhatsApp. Eu me recusei a permanecer em alguns porque tinha aquela questão da comparação. Não é porque o teu é mais leve, tu vai estar ali, nossa, o meu não faz isso. Não é assim, gente. Você sabe que tem crianças com mais dificuldades. Claro, com certeza, a O individualidade. teu filho não faz isso, mas o meu faz. O teu filho se sobressai nisso, tá? O meu não faz. E o meu se sobressai em outras coisas também. Você não deve estar fazendo comparações negativas. E isso foi uma coisa que me entristeceu e eu presenciei isso em muitos grupos, que para mim aquilo ali não era uma autoajuda. Não, é difícil. E é difícil para todos os lados, né? Porque a gente tem seres humanos, né? Aquelas pessoas estão se trabalhando também. As mães também estão se trabalhando. Não é porque o seu filho nasceu autista que de repente nasce uma mãe autista totalmente preparada. Exato, a gente vai se preparando juntos, vai se preparando. capacitando. Tanto tem essa questão, né, das próprias mães dizer, o meu não faz, como se ela conseguisse, como se o fato do filho dela não ter aquele tipo de crise, aquele tipo de limitação fosse algo que ela tivesse conseguido, né? Então, tipo assim, isso aqui é uma conquista minha. Não foi, né? Na maioria das vezes é uma questão do suporte dele que é diferente, as limitações que são. Assim como tem também a questão do outro lado do julgamento, quer dizer, as pessoas muitas vezes têm, a sociedade forma uma ideia do autismo e olha para a criança e diz assim, mas ela nem parece ser autista, né? E é como se fosse questionando, duvidando daquela mãe. Eu até entendo esse tipo de comentário pela questão de a criança não tem ali um visual, uma aparência de uma criança com necessidades especiais, que a gente sabe que tem muitas crianças que têm modificações. Sim. Eu entendo como essa parte aí. Mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, na verdade, é um questionamento de fato, quer dizer, tem esse direito? Quer dizer, tem que estar aqui na preferência se nem parece ser, você entende? Será que é mesmo? Né? Então, e aí vem aquela questão também de você se justificar. Né? Sempre. Se justificar sempre, tá se justificando, como se você devesse aí satisfações a todo mundo ali que não quer entender, que tá vendo e que não quer entender. E tem muita gente também que às vezes vê ali o cordão de identificação e não sabe, não faz ideia o que é aquilo ali. Eu cheguei também numa fila, fui comprar sorvete.
e eu estava com ele. E aí começou a entrar gente na nossa frente, Eu disse, gente, com licença, eu estou com uma criança especial e ele não fica muito tempo na fila. Ai, não tá escrito que ele é deficiente e não sei o quê. Eu disse, não precisa. Quem convive com ele não é você, sou eu e eu sei. Então, meu direito tá aqui na fila, com licença. Então, hoje eu tô assim. Lembra da identificação visual? Aí a gente volta lá na responsabilidade dos estabelecimentos, né? Exato. Então, não tem lá a plaquinha da buchudinha, da grávida, né? Não tem lá, ou seja, não tem do idoso uma plaquinha visual lá, com a bengalinha. Isso. Tem que ter também a plaquinha lá nas preferências, tem que ter lá o cordãozinho, tem que ter o símbolo. Nesse, doutora, nem tinha. Para grávidas, para idosos, para cadeirantes, não tinha. Imagina para autista. Pois é. Aí, ou seja, algo assim já iria inibir as outras pessoas. Isso, já foi uma reclamação que ali de antemão eu fiz. Eu disse, cadê? Vocês não têm um lugar para fila especial, para pessoas com necessidades especiais, aqui para prioridade? Porque tem sim que ser sinalizado. Senhora, ainda bem que a moça era muito educada. Disse, senhora, eu vou levar isso para minha gerente. Realmente é uma falha nossa, senhora. Me desculpa. A senhora vai já ser atendida. E às vezes você se depara com pessoas legais, né? Sim. E às vezes não. Também. Pessoas que você chega e pensa, você parece que lê o pensamento dela, isso não é problema meu. E se fecha no mundo dele ali em copas, não tá nem aí pra você, né? Verdade. Se vira, o problema é teu, né? Infelizmente, a gente se depara no nosso dia a dia muito com isso. Isso é chato, isso é muito chato. Doutora, e sem falar, né, doutora, férias. Né? Férias, para muitas mães atípicas, são mais cansativas do que o período letivo, né? Verdade. A gente busca alternativas, né, para tentar incluir no lazer, na rotina, mas nem sempre nós encontramos, né, essas opções variáveis, acessíveis, o que pode, o poder público deveria fazer, que ainda não fez, né, para garantir esse direito na prática. Nós temos leis, né? Volto a dizer, temos todas as garantias legais, desde a Constituição até leis ordinárias. Nós temos leis municipais que garantem o acesso ao turismo, o acesso ao lazer, o acesso aos eventos, né? O acesso efetivo, né? Do exercício do próprio direito. Agora, o que nós temos que fazer é exigir que o nosso direito seja cumprido. Como eu disse, não aceitar que aquele estabelecimento só não tenha o diferencial. É exigir que ele tenha diferencial, né? A lei diz que eu tenho que solicitar com pelo menos 24 horas de antecedência, né? Então, assim, quando eu faço uma reserva, quando eu vou para um estabelecimento, esse prazo que a lei me dá é o prazo para que o estabelecimento tenha tempo hábil de se preparar as peculiaridades, né, as individualidades ali do meu caso. Então, por exemplo, um hotel que eu vou reservar um quarto, que eu preciso que esse quarto tenha mais silêncio, que eu preciso que tenha acesso ou não para determinados locais. Então, quando eu faço a minha reserva, eu já tenho que indicar e eu já tenho que solicitar, preferencialmente, aqui falo como advogada, tá? Preferencialmente, produza provas. Então, dê preferência para falar pelo WhatsApp, dê preferência para solicitar por e-mail, porque se aquilo não for atendido, você tem como demonstrar e comprovar que você teve o seu direito violado. A gente sabe também que existe aí uma legislação, né, linda no papel, mas a sensação é de que a gente precisa estar pronta aí para brigar por ela o tempo todo. Precisamos sim colocar em prática, fazer valer, porque não adianta mais brigar por leis. Nós precisamos brigar agora para que essas leis sejam cumpridas. E aí é quando eu digo que busque seus direitos, exija, né, denuncie, porque a denúncia também é muito importante, e produza provas. Tá? Doutora, na sua opinião, qual é o caminho mais rápido e efetivo, né, para fazer valer os direitos quando eles são desrespeitados? Opinião prática, tá? Nós temos, para fazer valer os direitos, nós temos que primeiro se cercar desses cuidados, né? Você não vai chegar num estabelecimento e achar que ele já está ali preparado. Como eu disse, vai para um local, informa
que está levando uma criança autista, informa das limitações dela, se cerque desses cuidados, né? Faça a sua parte, vamos dizer assim. Não teve o seu direito respeitado, procure a justiça. Certo. Tá? Hoje, infelizmente, como eu disse antes, falta nós termos ouvintes no poder público. Eu poderia dizer para vocês, olha, vai no poder público através dos canais e façam denúncias ou busque. Isso é algo que tem que ser feito para a gente tentar buscar soluções futuras. Mas hoje, infelizmente, você não vai encontrar esse respaldo de uma resposta para o teu problema. Infelizmente, é judicial mesmo, né? Busque seu direito, faça valer, porque aquilo dali... Busque dano moral, dependendo da situação, porque se não doer no bolso, não muda nada. Mas muitas questões geram multas, né, para o estabelecimento. E geram punições criminais a depender da situação, da discriminação. Aquele estabelecimento responde, aquela pessoa, aquele funcionário que discriminou responde. Então, as pessoas, a partir daí, isso ganha notoriedade. A sociedade, hoje, ela passa a conhecer punições, né? Mais do que leis, inclusive. Então, a partir do momento que tem casos, que tem punição, que tem precedente, há uma possibilidade muito maior de mudança. Certo. Doutora, a gente sabe também que a gente, ao proporcionar o lazer, também é uma forma de estimular, né? De ensinar a criar memórias afetivas com os nossos filhos. E que conselho você daria para as famílias que estão cansadas de encontrar barreiras, mas ainda querem tentar ocupar esses espaços? Olha, eu vou te dar um conselho, vou dar um conselho para os nossos ouvintes, bem aqui assim, que se ele fosse seguido, esse conselho, nós não precisaríamos nem de leis. Não tem nada na sociedade hoje que tem mais poder do que o consumo consciente. Então, se eu, como família atípica, eu priorizo locais que respeitem o meu direito. Não é que eu vá deixar o outro, não é, não fui bem tratada aqui, deixo pra lá, denuncio. Aquelas pessoas têm que entender que leis são feitas para serem cumpridas e que eles não estão acima da lei. Mas, a partir do momento que eu priorizo, que eu, independente de eu estar ou não com o meu filho autista, eu vou priorizar ambientes que proporcione respeito aos autistas, às famílias atípicas, ambientes, restaurantes, hotéis, todo esse setor que oferece serviços e oferece produtos, eu vou consumir de pessoas que respeitem direitos. Tá vendo que o próprio mercado direciona? Eu dou um impacto econômico, financeiro no outro setor, e esse setor passa a se adaptar, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. A gente tem, e eu considero isso inclusive um nicho de mercado. Alguns hotéis, algumas redes, alguns restaurantes, eles estão começando a visualizar isso como nicho de mercado. Nós temos um público muito grande de famílias atípicas hoje, né? Crescentes, e essas famílias consomem. Então, hoje nós estamos saindo daquele casulo dessas famílias ficarem em casa. Você sabe da dificuldade que é botar o pé na rua. Mas hoje, com acesso ainda precário, mas ele está começando a existir, com acesso às terapias, com acesso, né, a esse suporte multidisciplinar que o próprio poder público ali está começando a fornecer, ao conhecimento que as pessoas estão começando a ter, as pessoas estão começando a sair, elas estão começando a buscar, a não se privar. E aí se abre um nicho. Só que não adianta, quando eu estou com meu filho autista, eu ir num local aonde só, né, respeitam ele, e quando eu não estou, eu ir, vamos dizer assim, levar o meu poder de consumo, o meu dinheiro, para um local que desrespeita. Exato. Né? Então, concordo. Não tem lei, não tem nada que vá ter um impacto maior do que a sociedade dizer quem ela exclui do consumo dela. Exatamente, com toda certeza. Já vai ficando mal visto. Exato. Nossa, a gente mesmo fica ali chateado e começa a comentar: olha, eu não vou mais em tal lugar, cheguei lá,
fui totalmente destratada, foi um descaso total. E indique os que são bem tratados. Exato. Se algum local toma uma medida que coloca a lei em prática, divulga, passa a frequentar. Exato. Essas pessoas têm que ser valorizados. Exatamente. Que fazem valer a pena. Exato. Que respeitam as nossas diferenças e as limitações dos nossos filhos, porque são deles, são as nossas também. A sociedade, se nós não fôssemos tão ainda influenciáveis demais na parte do consumo, se nós conseguíssemos ter esse olhar, essa visão um pouco mais consciente, nós teríamos de fato o poder, sabe? A gente exigiria produtos de qualidade, só consumiríamos o que fosse colocado da melhor forma para a gente, excluiríamos do mercado quem não nos respeita, mas infelizmente ainda não tem, mas assim, é o caminho. Mas vamos em frente sempre, juntas, trocando experiências e obtendo muita informação, que isso ajuda muito no nosso dia a dia, não é, doutora? Verdade. Doutora, eu quero te agradecer, mas antes disso eu quero perguntar como é que tá lá no seu Instagram para o pessoal te seguir. O meu Instagram, né, é _D1advocacia. Ele tá ali levando conhecimento, né? Eu sempre faço postagens falando sobre direito previdenciário. A gente tenta... não movimenta tanto assim, né? A gente tenta sempre dar divulgações, né? Mas procuro sempre levar de uma forma muito clara as informações, e eu tento levar a informação com muita seriedade. Eu não gosto de divulgar na internet meias verdades, né? Então, a gente tenta levar informações um pouco mais precisas. Ótimo, perfeito. Então, eu quero agradecer a sua vinda aqui e a todas essas informações, a toda essa troca de experiência que é muito rico pra gente, né? O nosso dia a dia, o que seria de nós sem a ajuda mútua, né? Verdade. Isso se torna uma rede de apoio, e esse nosso espaço que é uma rede de apoio para quem nos acompanha. Então, estou muito feliz por ter contribuído. E eu muito feliz de te receber aqui, como cada um que passa aqui também, que tem essa somatória aí de informação, de troca de experiência. Isso é muito rico para a gente. Só tem a engrandecer cada vez mais. Doutora, muito obrigada. Eu espero que volte mais vezes aqui no Conversas Inclusivas. Seja sempre muito bem-vinda. Se tiver novidades para trazer para a gente, nós estamos de portas abertas. E vocês são muito bem-vindos lá no meu podcast também, tá? Eu tenho um podcast Direito em Mim. É só chamar. Gostamos de tratar de temas jurídicos também. Fique à vontade para nos visitar. Muito obrigada, doutora. Bom, pessoal, a você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigada. Compartilhe essa informação que é de grande valia aqui do Conversas Inclusivas. Eu vou ficando por aqui. Nós falamos hoje sobre direito da pessoa com TEA ao lazer e turismo. Compartilhe essa informação porque tem muita informação boa e trocas de experiências muito válidas para o seu dia a dia. Vou ficando por aqui. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.